Graça e paz. Eu terminei o último vídeo falando, né, por que a nossa alma precisa ser curada. Porque nós vivemos num mundo, né, injusto, nós nos relacionamos com pessoas e muitas vezes nós sofremos, né, algum tipo de feridas emocionais. Enquanto nós lidamos com as pessoas, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós podemos ser feridos também como podemos ferir, né? Podemos guardar mágoas, ressentimentos e tudo isso. Então, todos nós estamos passíveis a ter problemas da alma. Né? E antigamente, né, até bem pouco tempo, a igreja espiritualizava tudo. Então, se uma pessoa tinha um problema de depressão, qualquer problema que fosse na alma, né, era considerado um problema espiritual, a pessoa estava com demônio. Então, se demonizava muita coisa. Então, hoje nós sabemos, né, que existe uma inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É quando nós aprendemos como funciona o nosso psique, as nossas emoções. Então, nós sabemos que nós somos o quê? Nós somos um ser trino. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E lá em 1 Tessalonicenses 5:23, eu vou ler aqui, fala assim, olha: e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está sendo bem específico, né? O vosso espírito e alma e corpo. Tem pessoas que falam que espírito e alma é a mesma coisa. Mas aqui Paulo está especificando cada um separadamente. Espírito e alma e corpo. Então, o nosso espírito é aquele que se comunica com Deus, tá? Ele também tem algumas faculdades, né? Depois, no outro vídeo, a gente fala sobre isso. A nossa alma, ela é como um leme do navio. E o nosso corpo está aqui. Então, o meu espírito é o que comunica com Deus. A minha alma é o que comunica com o corpo e com o espírito. Ó, pra você ver, ela é o leme. Ela faz a mediação, tanto com o espírito quanto com o corpo. Então, a alma é aquela que nos direciona. A alma é aquela onde é criada a nossa personalidade. Ou seja, a alma ela é a sede da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos e do nosso comportamento. Por quê? Porque quando você se comporta, aquele comportamento seu, ele nasceu de um pensamento. Né? Houve um pensamento, ainda que ele seja um pensamento muito rápido, porque às vezes a pessoa fala assim, falei sem pensar, mas ele passou pela sua mente, porque a própria Bíblia fala que que a boca fala que o coração está cheio. Para descer para o coração precisa passar pela mente. Passou na mente, desceu para o coração e saiu na boca. Então é um processo, tá vendo? Então tudo é muito, muito melindroso. E o que acontece? Então, é na minha alma que é formada a minha personalidade. Então, às vezes, mas essa personalidade, ela se manifesta no corpo. Então, às vezes eu falo assim, nossa, fulano é tão pra cima. Fulano é tão sorridente. Nossa, fulano é tão pra baixo. Então, é aquela personalidade que ela criou. É a alma dela que está se manifestando no corpo. O corpo é que vai sorrir. O corpo é que vai demonstrar se está alegre ou triste. Né? Então, muitas coisas que acontecem na alma se manifesta no nosso corpo e traz o quê? Muitas feridas emocionais. Então, o que seria os traumas, né, emocionais? São conjuntos de memórias afetivas que nos machucaram na infância ou na adolescência ou em algum momento da sua vida. E isso não foi tratado. Então, isso ficou lá no seu subconsciente e se ele não for tratado, vai se manifestar de alguma forma no nosso corpo. E às vezes se manifesta através de uma depressão, através de uma ansiedade excessiva, através de uma síndrome do pânico, de um estresse, de tantas outras coisas, né? Então, o passado, ele não existe. Ele é só um conjunto de memórias. Ele não existe. Futuro também não existe. O futuro é um conjunto de expectativas. Então, o que existe? O que existe é o hoje. A nossa realidade é o hoje. É o hoje. Então, muitas vezes, o nosso passado, ele fica trazendo para o hoje aquilo que nos magoou, às vezes na infância, às vezes na adolescência,
O nosso subconsciente, às vezes, ele fica trazendo essas memórias negativas para nos... Não é para nos ferir, porque o nosso inconsciente, ele é inteligente. Ele quer que a gente vença aquilo. Não é que ele quer que você sofra, ele quer que você vença. Então, ele vai estar sempre trazendo a sua memória para você ter uma atitude, um comportamento que vá resolver essa situação. Então, por que que nós temos que tratar a alma? Por que a nossa alma ela precisa ser curada? Primeiro que nós acabamos de ver que Paulo falou que seja irrepreensível o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então eu preciso, assim como eu trato do meu corpo, eu preciso também tratar da minha alma. Assim como eu cuido do meu espírito, né? Lendo a palavra, orando, buscando intimidade com Deus, eu também preciso cuidar da alma. Então é um conjunto, preciso cuidar de tudo. No outro vídeo eu falei um pouco, né, de cuidado com o amor próprio. Então agora eu quero falar desse cuidado com a alma. Então por que ele quer que nós cuidemos da alma? Primeira coisa, porque nós fomos projetados para ser inteiro, para ter uma vida plena, não apenas para sobreviver. Quando Deus sonhou e Ele projetou, mas tudo que Deus fez foi perfeito. Se você olha para a natureza, você fica assim, boquiaberto de ver, né, a beleza do mar, a beleza do oceano, a beleza dos pássaros, da natureza em si. A gente fica boquiaberto de ver a perfeição de tudo que Deus fez. E Deus também nos fez seres perfeitos. Ele sonhou conosco, ele escreveu, né, a nossa história no seu livro quando ela nem existia ainda. Ela nem existia, ele já escreveu. Agora imagina as coisas que um pai perfeito, amoroso, escreveu para o filho. Escreveu para ter uma vida e viver com vida em abundância. Então ele quer que nós tenhamos gosto pela vida, que nós possamos, dentro dessa vida, conseguir lidar com problemas, com circunstâncias diversas. Viver uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena, não apenas sobreviver. Não apenas viver uma vida que você está desejando a morte. Não, você não foi projetado para isso. Por isso que a sua alma precisa ser curada. Se você está desejando isso, se você está desejando morte, é porque a sua alma está doente. Por que a alma? Porque o ser humano, ele pensa, sente e age. Então, pensa, sente e age. Isso aí é uma coisa que acontece com todo mundo. Todo mundo. Aí, pensamento vem em qual esfera que é? Da alma. Porque está na mente. A mente é a sede da alma. Mas se eu não tratar esse pensamento, ele vai virar sentimento. E se ele virar sentimento, ele vai sair pela boca. Você já viu pessoas assim que elas são tão amarguradas que você chega perto delas, dá até tristeza. Você está feliz, você fica triste. Porque a pessoa só é negativa. Porque a alma dela está doente. A alma dela está doente, tá? Já o coração dela já está tão cheio de mágoa, de tristeza, de ressentimento, que é o que ela tem para pôr para fora é aquilo. Mágoa, ressentimentos, né? Reclamações, murmurações, negativismo. Porque a alma está doente. Mas Deus não nos fez para isso. Deus fez para que a nossa alma também seja sarada. Assim como Deus, Ele quer que nós cuidemos do corpo, que a palavra de Deus fala que nós temos que cuidar, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo. E que nós não podemos destruir o templo do Espírito Santo. Então eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que cuidar do meu espírito. Mas eu tenho que cuidar da minha alma também. E a gente vai fazer alguns vídeos falando de alguns cuidados com a alma. Detectar alguns tipos de feridas que precisam ser tratadas. Tá ok? Então, a primeira coisa, por que eu preciso ser curado? Porque eu fui projetado para viver em abundância. Eu fui projetado para viver uma vida que vale a pena. Não apenas sobreviver, mas viver. Né? Viver e viver com abundância. Segundo, porque nós somos a propaganda do Criador para esse mundo. A criação é bela, mas não existe nada mais complexo que o ser humano. Provérbios 15, 13 fala assim que... Eu vou ler aqui. Acho esse versículo muito... Salomão, ele escreve assim, olha... O coração alegre aformoseia o rosto. O que é o coração? Está falando da alma. É o sentimento. Aformoseia o rosto. É aquela pessoa feliz, alegre, positiva, que você tem prazer em conversar, você tem prazer em estar perto dessa pessoa. Porque ela vai, mesmo se você chega triste perto dela, você fica alegre, né? Então você fica alegre, porque ela é cheia de Deus. A palavra de Deus fala que a alegria, né?
na presença de Deus, há delícias perpétuas. Então não tem como ficar triste. Né? Aí que está falando assim, o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E aí a alma, né? Como eu falei com você, ela é mediadora entre o corpo e o espírito, e às vezes até o espírito ele se abate. Né? Já que aquela pessoa que está com tanta depressão não consegue orar mais. Ela não consegue, o espírito dela fica batido, porque ela não consegue orar, ela não consegue mais sentir a alegria do Senhor, ela perdeu a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Então ela perdeu isso, então o espírito dela ficou abatido. E por quê? Por causa da alma, que a alma é o leme que comunica tanto com o espírito quanto com o corpo. Né? Ela recebe na verdade, ela deveria receber a ordem do espírito e comunicar com o corpo, mas quando a alma está abatida, até o espírito sente. É o que Salomão está falando aqui. Porque uma pessoa assim, angustiada, triste, ela não consegue orar, ela não consegue clamar, ela não consegue adorar, ela não consegue. Ela fica aquela pessoa assim que, gente, ora por mim, eu estou sem força. Terceiro motivo, porque quem é ferido sempre vai propagar a sua ferida. É aquilo que eu falei, né? Quem está ferido vai ferir. Né? Então nós precisamos ser curados para curar, para levar cura para as pessoas. Outro motivo, para que você possa curar o próximo e levar cura para sua casa. É o mesmo motivo, né? Porque eu não posso ser ferido, porque senão eu vou começar a ferir. É aquilo que eu falei, a pessoa triste, a pessoa magoada, a pessoa ressentida, ela vai estar sempre de mau humor, vai estar sempre dando mal resposta nos outros, vai estar sempre descontando no outro aquilo que está dentro dela, a pessoa não tem culpa de nada, mas ela vai estar sempre buscando, né, uma vítima para ela ferir. Então isso é muito sério. Outra coisa, uma alma curada, próspera, resultará em prosperidade em todas as áreas. Tá vendo? Quando você não resolve isso, quando torna sentimento raiz, né, e contamina, o que acontece? Quando nossa alma ela não é próspera e nós deixamos os pensamentos virar sentimento, ela se torna o quê? Raiz de amargura. E raiz de amargura contamina os outros, porque eu começo a falar mal, fulano fez isso comigo, eu começo a contaminar o outro, porque às vezes o outro, né, já não vai muito com a cara daquela pessoa e já fica, é mesmo? Pois é, fulano é assim mesmo. E ali vai propagando, vai contaminando com a fofoca, vai contaminando com a intriga, vai contaminando com o ódio, com o rancor. E aí vai se tornando algo cíclico na vida da pessoa. Vai sempre aquilo se repetindo. Então, nós precisamos, eu vou dar fazer uma atividade, né? Se você quiser fazer, olha para você ver, nós precisamos ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo sentido. Né? Eu vou estar falando de algumas feridas nos próximos vídeos, então eu preciso ressignificar isso. Então eu gostaria que você olhasse para o seu passado, identificar uma cena que te feriu, que você lembra assim com mais dor. Você vai pensar nessa cena. Você vai buscar aí na sua memória onde que está essa cena que te feriu com muita dor. Aí você vai concentrar em 3 coisas positivas que redundaram disso. Comece a forçar a sua mente para olhar o positivo. Isso significa ressignificação. Por que a gente lê a Bíblia e a gente vê Paulo falando assim, eu estou preso, mas a guarda pretoriana está tendo, eu estou feliz porque a guarda pretoriana está ouvindo a palavra do Senhor. Então, o que Paulo fazia? Paulo pegava aquele sofrimento dele e ressignificava, ele dava um sentido para aquilo, um sentido positivo. Né? Igual ele fala assim, eu me alegro, se você ler Romanos, ele vai falar assim, eu me alegro nas minhas tribulações. Por quê? Porque ela é produtiva, ela produz paz, perseverança, caráter aprovado, esperança. Então, quer dizer, ele não olhava, ele olhava que é um lado positivo. Então, com certeza, pense em alguma coisa para que você, algo positivo que você possa tirar dessa sua dor. Porque se você conseguir tirar algo positivo, significa que você está conseguindo ressignificar aquela dor. Ok? Né? Às vezes você pensa assim,
Deixa eu te dar um exemplo. A minha filha, ela tinha muito medo de dirigir. Aí aconteceu um acidente com uma amiga dela, e aí ela pegou o carro, precisou pegar o carro para levar a amiga pro hospital. E a partir daí acabou o medo de dirigir. Então, assim, algo ruim que aconteceu, que foi o acidente. Mas o positivo é que houve algo positivo que aconteceu, que ela perdeu o medo de dirigir, porque ela precisou levar a amiga para o hospital. Então ela fez duas ações boas. Primeiro, levar a amiga para o hospital. E segundo, que aquela atitude dela de enfrentar o seu medo de dirigir redundou em que hoje ela tem o seu carro e dirige para onde for preciso dela dirigir. Então a gente tem que entender que às vezes algo que aconteceu de ruim, existe alguma coisa positiva naquilo. Eu perdi o ônibus, cheguei atrasado no serviço, mas talvez aquele ônibus que você pegou, ele iria acontecer um acidente, ou ia acontecer alguma coisa naquele ônibus. Quantas vezes a gente ouve pessoas falando, eu iria para viajar naquele voo, aí o voo caiu. Olha para você ver. Então houve alguma coisa positiva dele ter perdido aquele voo. Então pense em algo que às vezes te deu força. Nossa, eu fui abusado na infância, mas hoje eu cuido dos meus filhos com o maior zelo, porque eu sei que o ser humano, ele pode, né? Existe a nossa carne, né? Ela pode gritar e fazer algo ruim com alguém. Então, o que eu tiro disso? Eu passei por isso, mas hoje eu ressignifiquei, eu perdoei a pessoa que fez isso, e hoje eu cuido, né, dos meus filhos com o maior zelo, para que eu vigio as amizades, eu vigio com quem eles estão indo, eu não deixo dormir na casa de qualquer pessoa, porque você se tornou o quê? Mais precavida, mais prudente. Então tem algo positivo que a gente às vezes tem que tirar de uma cena negativa. Ok? Então tenta fazer isso. Tenta pensar. Nossa, meu pai, ele era tão... Nunca falou eu te amo. Mas e a história dele? Será que os pais dele falavam isso com ele? Será que os pais dele... O que os pais dele davam para ele? Procura saber a história dele. Antes de achar que ele não te deu amor, que ele não te falava eu te amo. Porque ele também, a gente só pode dar o que tem. Talvez ele nunca teve amor, ele nunca recebeu. Então tenta tirar algo positivo daquilo que te fez sofrer. Amém? E no próximos vídeos eu vou estar falando um pouquinho sobre algumas feridas, e se você tiver alguma, para que você possa identificar, não somente identificar, mas procurar a cura. Ok? Então até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Deixa seu like, se possível compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Em nome de Jesus.